segunda edição, apresenta-se a comunidade jurídica como evento interinstitucional a nível de América Latina. O evento tem como objetivo conduzir profissionais e acadêmicos e acadêmicas de direito à integração internacional, promovendo a troca de experiências científicas e culturais por meio de grupos de trabalhos estratégicos. Estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 Maria. Uma mulher se viver e amar como outra qualquer planeta. Aê, 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 Maria. Estranha mania de ter fé na vida. Aê! Suspenderam os jardins da Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. E não chora dali, não manda daqui, diz o ditado. Quem pode deixar os incomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesmo faço. Pegar fogo nunca foi a canção de circo. Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Então, vai subir dali, o povo chora daqui, o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus dedos são de aço. Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesmo faço. Pegar fogo nunca foi atração de circo. Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Então, vai sorrir dali, o povo chora daqui, o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus dedos são de aço. Para pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho eu mesmo faço. E não chora dali, não manda daqui, diz o ditado. Quem pode deixar os incomodados que se incomodem. Obrigada pela Obrigada pela atenção.
No próximo ano, nós vamos abrir vaga, em janeiro, geralmente a gente abre. E o nosso coro pode ser misto também. Então, precisamos de vozes masculinas. Bom, antes de iniciar o nosso debate, gostaria de convidar o diretor do campus, doutor Ricardo César Lopes, para que dê as boas-vindas a todos e a todas. Boa noite a todos, todas. Diz que eu posso usar a dádiva do direito, né? Que é falar o menos possível, qualquer coisa que eu disser pode ser usada contra mim. Bom, pessoal, eu gostaria aqui, primeiro, né, como representante aqui do campus, em nome da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje e poder participar desse segundo seminário internacional latino-americano, cujo tema, né, aí, o tema central é Direitos Sem Fronteiras. Estão presentes, estão também online. Pessoal, quando estávamos montando o cerimonial hoje, o professor Guilherme falou que o coordenador vai subir, porque o coordenador vai falar. E eu falei, eu vou falar, mas eu não vou falar sozinho, vou falar com o meu time. Isso aqui só aconteceu por conta desses professores aqui. Cada um teve uma função, cada um teve uma contribuição, cada um tem uma grande importância. Esse evento só acontece, não é porque o professor Rodrigo, o coordenador, traz a ideia do evento. É porque é construído. E daí a gente tem um monte, cada um tem a sua. Mas se a gente tem um time como esse aqui, que é o melhor time que nós temos, a gente consegue fazer a diferença. E eu sei da capacidade de cada um deles. Vejo aqui e estendo o meu respeito e os meus agradecimentos em público por esse evento que está acontecendo aqui hoje. Eu posso falar, é um evento nosso. E trazendo aqui rapidamente uma breve apresentação da participação, nós tivemos uma grande participação de organização científica de um evento do qual o aluno ele é protagonista, né? Professora Tatiana, professor Vênia, professora Mariana, os demais. O aluno é protagonista desse evento por quê? Porque num evento que tem praticamente 80 ineditismos científicos, é que a gente consegue ter a magnitude do sucesso de um evento, da capacidade de vocês. E uma coisa que eu ouvi de alguns professores que estão aqui, esses alunos são do primeiro ano mesmo? Será que eles não fizeram alguma faculdade, estão começando um curso aqui de novo? Por quê? O nível está muito bom. O nível está muito alto. O nível está público. E com isso, eu agradeço a cada um de vocês, alunos, a cada uma das minhas alunas, professores, minhas professoras, né, meus colegas e colegas de trabalho, e desejar a vocês um excelente evento. Não faria qualquer sentido eu fazer essa fala sozinho. Essa fala eu falo por todos, e a gente está aqui, sabe por quem? Por vocês. Vocês são o melhor salário que a PUC paga. Muito obrigado. Então, peço a professora Muriana que permaneça, por gentileza, no nosso palco. Convido também, representando todos os discentes do curso de Direito, a nossa presidenta do Centro Acadêmico, Emanuele Cardoso, para compor nossa mesa. Bom, hoje nós teremos a honra de receber duas referências no direito das cidades.
Então, para compor essa mesa, convidamos primeiramente o Dr. Antônio Rafael Marquesan Ferreira. O professor Antônio é mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Direito Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É advogado e também atua como professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, onde ministra aulas para os cursos de graduação e de pós-graduação. Para se juntar ao professor Antônio, à professora Muriana Emanuele, convido, neste momento, o professor doutor Damian Rodrigo Pizarro. O professor Damian é advogado, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, instituição onde também é professor. Eu queria chamar o Gabriel Galvão, nosso acadêmico, para ler um agradecimento especial para o professor Damian. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes. Es un honor saludar la presencia del Dr. Damian Rodrigo Pizarro, profesor en las Universidades de Buenos Aires y Belgrano, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación como ponente y miembro del prestigioso Cuerpo de Evaluadores Internacionales. Desde la primera edición de este evento, usted ha sido un colaborador fundamental, compartiendo su conocimiento de manera enriquecedora, didáctica y divertida. Incluso recordamos cómo organizó su tiempo para asistir a todas las presentaciones y actividades del primer SIDA. Su profesionalismo y pasión por el derecho nos brindarán una valiosa sabiduría este año. Agradecer a Damian es algo que va más allá de las palabras, ya que su presencia y conocimiento tienen un impacto incalculable entre todos nosotros. Usted es un modelo a seguir y los estudiantes presentes aquí se inspiran en su presente currículum. Cada palabra, sugerencia y corrección suya son valiosas y únicas, reflejando su dedicación en sus investigaciones de las declaraciones. Además, su brillante trayectoria es digna de destacar su compromiso de compartir abiertamente sus conocimientos y experiencias con las futuras generaciones de juristas. Su viaje desde Buenos Aires, recorriendo aproximadamente 1.500 kilómetros, demuestra su compromiso y dedicación. Agradecemos también a Benjamín y Sofía por permitir estar aquí con nosotros. Esperamos que su estancia en nuestra ciudad sea presente y memorable y que podamos establecer lazos cada vez más sólidos y fructíferos entre nuestra universidad y usted. Es un privilegio contar con tu entusiasmo y alegría al estar entre nosotros. Su apoyo y participación son profundamente apreciados. Una vez más, le agradezco sinceramente su participación en este evento. Me complace recordar y hacer propias las palabras de doctora Muriana. Si crees que el derecho es aburrido, es porque aún no conoces a Damian. Hoy tenemos la gran fortuna de conocerlo y compartir este evento con usted. Muchas gracias por su presencia, Damian. Siempre es un honor recibirlo. Bom, podem se sentar, fiquem à vontade. E de início eu passo a palavra ao professor Antônio Rafael para que dê início à sua explanação. Boa noite a todos e todas. Tentando ajeitar aqui. É um prazer muito grande, enorme estar aqui. Agradeço muito ao Rodrigo o convite para participar dessa noite e especialmente na abertura. Me sinto muito honrado, apesar da homenagem que vocês fizeram para o Damian, que eu fiquei com ciúmes, mas me sinto honrado também. Quero dizer que achei assim, a abertura muito, muito especial. Tem uma professora que é do coral. Eu acho que a regente não precisa insistir em colocar homens no coral. Então, acho que deveria ser coral só de mulheres. Está muito bom assim, né? E especialmente cumprimentar os colegas professores que estão aqui prestigiando. Agradeço
agradeço muito a presença, a PUC pelo convite, aos queridos alunos da PUC, quero dizer que eu também sou um pouco filho da PUC também, como a gente costuma dizer, porque eu fiz meu doutorado lá na PUC de São Paulo. Então, nós temos esse traço em comum. E eu tive aula lá com, talvez vocês não sabem, mas ela ainda dá aula, a Maria Helena Diniz, que é aula de Teoria Geral do Direito. E tá viva e dando aula. Bom, é isso aí. Ó, hoje eu vim aqui, a convite do Rodrigo, para a gente falar de um tema que não é muito pouco explorado no direito, e é um tema de profunda relevância, que é o tema do direito à cidade. Nessa noite eu tenho, assim, basicamente 2 propósitos. O primeiro, apresentar para vocês essa área do direito à cidade, certo? Isso é uma área de pesquisa amplíssima. Eu trabalho com uma equipe de pesquisadores lá na Universidade Estadual de Maringá, multidisciplinar. Eu sou o único do direito, mas temos vários pesquisadores da arquitetura, ciências sociais, geografia. No momento, agora, nós estamos participando da discussão do plano diretor do município de Maringá, das audiências. Muito obrigado. Como um grande conjunto de normas jurídicas. Cada ponto da cidade, no trânsito das pessoas pelas ruas, na forma com que o território da cidade é dividido, como a cidade é organizada, tudo isso é fruto de um conjunto de normas jurídicas que ordenam esse território da cidade. Certo? Então, nós vamos falar sobre isso. E o tema da palestra ele vai de 2 extremos. Do novo urbanismo militar, que eu vou apresentar para vocês, vou falar sobre o que é isso, e vou terminar com uma referência a uma obra de uma jornalista americana, Jane Jacobs, que fala do Balé das Ruas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor pela exposição, um tema super interessante, várias colocações, aprendi bastante hoje, vários pontos, outro olhar de Maringá, diferente do que eu tinha quando residi ali. E nós vamos passar agora a palavra para o professor Damian e, posteriormente, vamos fazer aberto a perguntas, né, caso algum acadêmico tenha intenção de questionar. E, professor, fique tranquilo, ano que vem aguardamos você aqui, daí a gente faz uma homenagem para você também, tá bom? No, casi. Os advogados podemos falar de todo, mas medicina é um pouco perigoso para nós. É outra coisa. Casi, mas não é. Bom, vou começando. Boa noite a todos e todas. Vou bailar, tranquilo, né? Não vai passar nada, mas vamos tirar os termos um pouquinho. Vamos falar um pouco. Como está? Bem? Boa noite. De novo. Bom, o primeiro eu tenho que fazer agradecimentos. Igual os agradecimentos em espanhol. Porque vocês agradecem em espanhol, então vou fazer o mesmo. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Para mí es un gran placer estar aquí. Cuando Rodrigo me invita, cuando el profesor Salaña me invita, yo acepto. Hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, Rodrigo me hizo viajar 27 horas de ómnibus
Desde Buenos Aires a Maringá. 27 horas. Ese es el valor de la amistad académica que tenemos. Así que solamente tengo que agradecer sinceramente por permitirme estar aquí con ustedes. Y espero que, bueno, podamos cerrar un buen evento, o mejor dicho, un buen primer día de evento. Veo muchas personas que aprecio mucho, veo colegas y veo profesores con quienes he compartido momentos, no solamente académicos, sino también momentos muy lindos, como un paseo por el lago con la profesora Tatiana, una cena con las profesoras aquí Moriana y la profesora Rocián. También distintas actividades con los profesores aquí presentes, con Mateos y con el profesor Rafael, Moriana, también una profesora con quien compartimos muchas cosas, con la profesora Maísa, que estoy entrenando en español, con el profesor Alison, que hoy tuvimos también un viaje un poco largo, pero tuvimos la posibilidad de conversar mucho de todo. Así que bueno, como yo también estaba celoso de que no tenía un PowerPoint, improvisé uno, así que muchas gracias. Bom, boa noite de novo. Eu gostaria abordar o assunto de hoje. Eu tenho pequeno ajuda a memória para mim, o primeiro agradecimento. O segundo é pedir desculpas por falar em portunhol. Isso, a mesma coisa. Desculpas a todos e todas, porque eu não aprendo todavia a falar português, então você vai ter que aproveitar meu portunhol. Hoje estamos aqui para começar a falar um pouquinho do assunto das cidades. O direto da cidade, que o professor Antônio fez uma introdução. E eu, sinceramente, eu queria fazer, por exemplo, um ingresso ao assunto para falar de as cidades que pensam que merecemos e que precisamos. Certamente, quem mora aqui em Toledo? Aqui. Quem mora aqui em Toledo? Bem, as nas mãos. Muito bem. Muitos aqui. Sim, um pouco aqui, um pouco lá. Sim, está bem. Professores, tem dinheiro para ter duas casas. Bom, quem mora próximo a Toledo? Aproximadamente. Não, Maringá, aqui Toledo. Toledo, bem. Outra cidade que não seja Toledo, Maringá? Outra, fale. Assis, ok. O que mais? Fala. Tu fala assim. Fala, o quê? O que mais? Não conheço nenhuma, mas... Cascavel, eu conheci hoje. Eu cheguei agora, porque eu corri com seus cabelos também. Alisson, cidade de José? Santa Helena, certo. Bem, o que mais? Outra cidade também próxima daqui? Posso? Tupanci. Bem, como falou? Tupanci. Minha panzi? Começaram a fazer brincadeira comigo. Aproveitando o setor argentino que veio para aqui, 1.500 quilômetros para fazer brincadeira. Bom, então, já falamos de panzinha, falamos brevemente. Então, a cidade daqui, a pergunta que eu tenho é, todos moramos na cidade que nós queremos morar? Por exemplo, a cidade é o que eu quero que seja? Sim? É o que eu estou fazendo para que a cidade seja semelhante à ideia que eu tenho da cidade. Então, eu penso que o direito à cidade, é direito a ser um cidadão, também tem que ver com isso, com a participação cidadã das pessoas, sim? E que intenções eu tenho de fazer, o que aporte pode fazer para que a cidade seja o que eu quero que seja. Então, primeiro, a primeira colocação é essa. O segundo é fazer uma semelhança com a figura do direito do consumo ou direito do consumidor, não? Hoje eu falava com o professor Alisson nas 7 horas de viagem que tivemos, muito lindas. Sim, quando estávamos cerca da cidade, já estávamos namorados, sabe, diretamente. Porque tanto tempo juntos já foi muito para nós. Isso. Acabamos fazendo coração. Faltou a foto com o Adoro Toledo juntos. Eu tenho uma vontade com a professora Tatiana, mas pode tirar uma com você também. Sinceramente, não? Quando eu estava pensando com uma figura do consumidor, não? Estava dizendo, o consumidor, quando eu tenho uma loja, recibo, ou
ao professor aqui, ao amigo, ao colaborador Rodrigo, que ele disse, professor, quero pegar uma casaca muito grande para mim, porque ele tem um corpo especial, não é? Então eu vou dizer, prove essa, prove outra. Eu quero que ele sinta muito bem, eu quero que ele seja feliz com o produto que eu estou vendendo, com o produto que eu estou comercializando. Eu vou fazer tudo para que ele esteja bem, mas se ele não gosta do produto, ele sai. Sai embora e vai procurar outro. Nós, a diferença disso, nós não fazemos o mesmo. Nós ficamos lá. Ficamos na cidade, tivemos muitos anos, não como é, muitos mais. Dizemos, a cidade não tem o que eu quero, mas não conheço outra coisa. Mas parece que uma coisa de jovens, não? Pensar em sair da cidade. Falamos com o professor Alisson disso, não? Que quando saímos das cidades, quando ele vai para fazer suas férias em Santa Catarina e vê tantos argentinos, ele não quer voltar. Quando eu vou a Búzios, por exemplo, que é Búzios Aires, tem muitos argentinos, eu quero voltar. Porque encontro com todas as famílias, todos os vizinhos lá. Então, eu quero voltar mais. Para nós, na Argentina, temos uma crise econômica um pouco já complexa, então acho que não vamos poder voltar a Búzios por muito tempo. Mas, sinceramente, quando nós pensamos na cidade que queremos ter, não pensamos em sair se a cidade não é o que nós queremos. Então, pensamos em diferentes coisas, pensamos na obrigação do voto para tentar mudar a situação. Então, pensava, alguma vez fizemos um pedido, fizemos um intento de que os políticos cumprimentem com nossos pedidos como consumidores, como administrados, como cidadãos? Eu não. Sinceramente, eu não. Aproveitei a possibilidade que temos de falar alguma vez para dizer, eu gostaria que a cidade de Buenos Aires, eu gostaria que a província de Buenos Aires, eu gostaria que meu país seja, mas poucas vezes aproveitei os espaços de participação cidadã para aproveitar isso. O certo é que as cidades não são, certamente não, as cidades não sempre têm espaços de participação cidadã para fazer isso. Hoje falamos também com o professor Alisson, 7 horas, imagina, falamos de tudo. A teoria da relatividade, a formação do mundo, terraplanismo, Covid, vacina, anti-Covid, tudo. Todos os temas. Se a igualdade da mulher, a igualdade de homens, tudo. Mas certamente, uma das coisas que também falamos é que eu fiz uma brincadeira, eu ouvi o que você estava falando. A idade. Não, certamente. Participação, isso. Mas mesmo, quando eu penso uma ideia da participação, também tenho que pensar que a participação tem que estar adequada aos tempos que correm. O assunto, por exemplo, que falamos com o professor Alisson, falamos da possibilidade de, por exemplo, a tramitação digital dos temas e demais. Eu estou vendo uma cidade, que é a cidade de Buenos Aires, que tem todas as tramitações digitais. Eu não estou fazendo uma publicidade da cidade. Simplesmente estou dando um exemplo de que eu tenho a possibilidade de acessar. Se eu não acesso, é um problema meu. Eu estou fazendo, eu tenho a possibilidade de fazer, mas se eu não posso fazer ou não quero fazer, o problema, o incumprimento vai ser meu. Não da questão política ou dos funcionários e demais. Então, estava pensando nisso. E também estava pensando em uma conclusão de hoje, não? Agora vou fazer algumas considerações desses temas, nesses tempos. Mas pensava na conversa muito pequena que eu tive com o professor Ricardo Lopes, não? Diretor-geral, que conheci hoje. E falamos que em tempos da crise, por exemplo, não? Na crise na região e demais, é quando as pessoas começam a ter mais participação. Também existem outros problemas que depois vai falar, mas em tempos de crise é quando as pessoas precisam da crise para ter ideias novas, para tentar participar. Certamente, por exemplo, na crise de 2001 na Argentina, muitas pessoas saíram à rua, saíram às casas a pedir que todos os políticos tenham que sair do governo. E apareceram
nesse tempo, muitos políticos novos. Também muitos políticos velhos, mas não é exagero, mas muitos políticos novos, partidos políticos novos, novas ideologias, novos intentos. Mas precisamos da crise para uma renovação. Não estou dizendo que a crise é boa. Estou dizendo que, aún nas pedras, sim, surgem novas vidas, ou novas formas de vida. E certamente temos oportunidades. Temos novas oportunidades sempre de acessar a novas formas. Quando eu estava pensando na palestra de hoje, estou vendo a hora, no passado tempo, estava pensando também que os estados não têm a possibilidade de afrontar todas as crises, todas as tormentas sozinhos. Certamente, não estou dizendo que os estados não são responsáveis, estou pensando que precisam da participação das pessoas. Por quê? Justamente, por exemplo, eu sou assessor do governo da cidade de Buenos Aires e trabalho em uma equipe do trabalho, um time do trabalho que justamente o que faz é pensar políticas em forma colaborativa, não? Políticas públicas, como deve uma política pública ser, para que a pessoa compreenda, mas principalmente para que a pessoa seja de utilidade para as pessoas, para os cidadãos. Então, fazemos reuniões, fazemos encontros de diálogo. Para mim é muito interessante pensar que uma política pública vai ser útil. A finalidade não é a política pública. A finalidade é que a política pública seja útil, seja boa, seja efetiva. Sim? Leis, muitas. Leis úteis, muito poucas. Leis efetivas, menos. Então, se nós pensamos que uma cidade, ou que um país, se um estado, tem uma política pública muito boa, é porque é efetiva. Estava pensando nisso. Também estava pensando nos tempos políticos que nós temos hoje, e principalmente na Argentina. Nós estamos agora em tempos de eleições. Proximamente, vamos ter o primeiro processo eletivo, que é das que nós chamamos das PASO, P-A-S-O, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Nós elegimos lá um candidato de cada partido político para que passe a uma eleição geral. E isso faz como um embudo, não? Como uma redução de possibilidades, com isso também chegar a uma maior representatividade. E também, principalmente, uma maior, que seria? Se estou procurando que as pessoas elijam entre menos candidatos, o que estou pensando, o que estou tentando fazer? O que pensam vocês? Com essa palavra. Se estou tentando que os votantes elijam entre menos candidatos, estou tentando garantizar que governabilidade. O problema que nós temos cortes de rua, sim, quando um político perdeu ou um político ganhou. Não estou fazendo uma apologia disso, senão estou simplesmente fazendo um relato, porque justamente em tempos disso, com o professor Rodrigo, com alunos da PUC que estavam vindo para Buenos Aires, alunos do PUC e também alunos da Estadual de Maringá, sim, o professor Antônio Rafael e também Mateus estavam indo para lá e tiveram inconvenientes na rua. Então, pensando nisso, não? Pensando em que a situação da crise e demais não é somente política, também tem que ver com uma crise social. Quando a crise empieza a ser muito mais forte, empieza a ser muito mais grave, deixa de ser uma crise política, uma crise econômica. Sim? Quando hoje falamos de Eliane Guarnieri, em 2018, 19, foi a Unícia Sumar, e a Eliane Guarnieri falou comigo do assunto da crise econômica na Argentina. Sim, eu disse, desculpa, professor, vai perguntar da crise econômica. Tranquilo. Eu prefiro falar disso que falar do futebol, prefiro falar disso que... Tranquilo, não tem problema.
Porque a crise econômica para nós é coisa de todos os dias. Qual é a inflação do Brasil neste ano? Anual? 4 anual? 4 anual deve chegar em 5. 100% para nós. 100% anual. Sim? Todas as coisas que ano passado saíram 1, agora fazendo só 2. Já com 1, com 2, você não pode pagar nada, mas 100%. Então, se você pensa numa cidade, num país que pode viver tranquilo com 100% de inflação, pensa na Argentina. Por quê? Porque esse não é o problema mais grave. Isso não é o problema mais grave. O problema é essa fissura que nós temos. Sim? A fissura que fizeram os políticos, que fiz a mesma democracia no tecido social. Então, o medo, falamos disso hoje também, o medo que eu tenho é que as pessoas deixem de crer no sistema, deixem de crer na democracia. Sim? Porque a crise econômica dá medo, dá desahucio, dá tristeza, dá problema, dá suicídios, muitas coisas. Mas o problema com a democracia é que dá a intenção de que nada vai cambiar, que nada vai mudar, que eleja o político que eu estou elegendo, as coisas vão ficar igual. Mas só isso somente pode ser contrarrestado, pode ser combatido pela participação cidadã. Então, quando hoje estava pensando em direto a cidade, as cidades e demais, pensava nisso, em que a necessidade dos estados, a necessidade das organizações da sociedade civil, dos partidos políticos, as universidades, principalmente é fomentar a participação cidadã. Sim? Não participação política, não estou falando de partidos, ou estou falando de participação política, não partidos, não estou falando de participação partidária, estou falando principalmente da participação cidadã, porque só vocês conhecem as cidades. Se vocês falaram de nomes das cidades, eu não conheço. Seguramente são cidades famosas, cidades que vocês querem muito, que querem o melhor para vocês, para suas famílias que moram lá. Sim? E seguramente vocês conhecem coisas dessas cidades que os políticos não conhecem. Sim? Potencialidades das cidades que vocês não conhecem. O professor Rafael falava disso. Falava de como o tecido social também se viu quebrado, fraturado pela pobreza e pelas políticas anti-pobreza. Sim? Como a pobreza, pobrafobia. A palavra em espanhol que eu não conheço, mas conheci, obrigado a você. Mas vou estudar espanhol de novo. Depois de português, vou estudar espanhol de novo. Mas, sinceramente, para nós é muito importante ver que as pessoas, que os alunos aqui, que as pessoas que assistem atividades acadêmicas e mais, aprendam, estudem, muito interessante também, mas é importante fomentar a participação cidadã, fomentar a participação das pessoas através das diferentes atividades. Ou seja, que vocês estejam aqui às 9h20 da noite é muito importante. Não somente para a sua capacitação e demais, senão também porque vocês são o futuro. Alguns têm menos futuro, são madeiras, nós, mas o Rodrigo é mais jovem do que parece, tranquilo. Mas, sinceramente, temos muitas coisas para fazer. Sim? E fomentar a participação cidadã vai melhorar a situação da cidade, vai melhorar a situação do país. Justamente a problemática que o Brasil tem do ano passado, ou mesmo que a Argentina está passando agora. Sim? Essa fissura no tecido social, essa possível fratura, que deixou as pessoas quase não falando de coisas políticas na mesa, como sempre. Na Argentina sempre falamos que não falamos do político, não falamos de futebol e não falamos de religião. Não, mas sério. Agora, as pessoas preferem não sentar-se na mesa. Sim, pela possibilidade de que surja uma questão política para falar. Eu comentava com o professor Alisson também uma questão familiar. Sim, pessoas da minha família que não encontram, porque é seguro que ela vai falar de política, seguro que ele vai dizer alguma coisa, então eu prefiro não juntar.
Então, para evitar isso, melhor não falar. Então, temos que começar a permitir espaços de conversa para isso, sem medo. Sim? E se existe debate, correto, certo? Comecemos a falar, comecemos a debater. Sim? Temos que tentar que as pessoas voltem a falar de novo, voltem a debater, se podamos encontrar para falar da cidade que queremos ter. Eu vou estar aqui, sim, os 4 dias, até sábado, justamente para trabalhar nisso, para tentar que podamos conversar disso. Não é um abuso de direito. Sim? Tentar ter uma cidade boa, ter uma cidade que seja nossa. Não é um abuso do direito, é nosso direito. No direito à cidade. Muito obrigado a todos e a todas e seja bem-vindo. Obrigada, professor Damião. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Sempre divertido, alto astral. E os alunos, inclusive os alunos do primeiro ano, já tinham comentado sobre você para eles. Eu falei, quando o professor chegar, vocês vão ver que ele é super alto astral, vocês vão adorar isso que eles mencionaram. Então, a gente fica muito feliz com a sua presença, com a sua participação. A sua presença sempre abrilhanta muito aqui o nosso evento. A gente fica muito contente de você ter vindo 7 horas com o Alisson. Ter chegado tudo bem. Agora nós vamos abrir para perguntas. Fiquem à vontade. Vamos aproveitar e interagir com os nossos participantes. Sem medo. O pessoal está tímido ainda. Quebrar o gelo. Na verdade, fiquei preocupado com o San Antônio, porque eu tenho um terreno para fazer investimento lá no Centro Cívico em Curitiba, que é um lugar que só tem o meu terreno vazio lá, sabe? E aí eu queria entender se em algum momento eu vou receber uma notificação de desapropriação. O então está crescendo, tá? Acho que lá é só aplicando a vez, porque todo ano sobe um horror. Não é o progressivo, é o uso mesmo, né? No caso do local. Então, essas áreas que sofrem esse tipo de edificação são, não estou querendo dizer que o seu terreno é pequeno, não sei, mas geralmente são grandes áreas, acima de mais de 2.000 metros quadrados. Não. Mas depende da regulamentação do projeto. Com certeza, Curitiba tem essa questão regulamentada, mas é uma cidade bem adensada, né? Seria só, talvez, em algumas áreas. Curitiba, ela tem assim, uma boa gestão, né? Porque ela teve como prefeito um arquiteto que foi, apesar de divergências políticas de alguns setores, né? Ele foi um bom arquiteto, né? O Jaime Lerner. Então tem bastante questões assim, que é uma cidade bem regulamentada, mas não acredito que pode ficar tranquilo que não vai ter esse problema, não. Não, obrigado, mas é um conhecimento que eu adquiri hoje aqui, porque eu não sabia que tinha isso, né? É bastante importante e interessante a dimensão que o senhor trouxe sobre a questão do uso da cidade, né, e o quanto ela deveria desempenhar o seu papel, né, para a própria sociedade, que é a convivência e a utilização dos espaços de forma eficiente, né? E o professor Damião, eu gostaria de fazer só uma pergunta, que na tela que estava ali tinha um hobby, que é tocar o ukulele. O que é isso? Ukulele? O que é? Ukulele é uma Ukulele. Ukulele. O que é um cavaquinho? O que é isso? Ukulele? Não, a música do ukulele. Ah, o instrumento. Instrumento. Aquele instrumento havaiano. Ah, sim.
Obrigado, gente. Mas para começar as perguntas, eu acho que agora os estudantes podem falar. Muito obrigado pela pergunta. Penso que se eu falei 20 minutos, se ela acabou perguntando do que leve, estou fazendo as coisas bem. Vou seguir vendo o ano que vem. Estou bem. Mais alguém? Eu posso falar, meu diretor? Pode. A minha pergunta é quando você falou da arquitetura hostil. Ele se limita a terrenos públicos ou privados também? Porque, por exemplo, quando constrói uma casa e coloca cortante, cabo de vidro quebrado no muro, isso você se encaixa nesse fator que você falou? Terrenos, áreas públicas ou privadas, mas semi-públicas, assim como prédios, bancos, algumas. Mas terrenos privados, por exemplo, você está colocando uma casa. Terrenos privados, como uma casa, não. Aí você vai ter que respeitar outras regras, que seria o código de posturas. Né? Por exemplo, esse cacos de vidro não é permitido colocar. Acho que nenhuma legislação mais permite os bancos. Né? Então, tem a altura cercas elétricas, tem uma altura assim, mas essas áreas não. Então, seria, por exemplo, você tem um banco. Né? Tem aqueles degraus na calçada do banco, né? Ou aquele... São áreas semipúblicas, vamos dizer assim. São partes da fachada do imóvel que são voltadas para a rua. E ali onde são espaços privados são introduzidos esses elementos hostis. Por exemplo, no Brasil, você observa disso, mas na Argentina, eu achei uma coisa super interessante, andando lá em Buenos Aires, que nós temos aqui os caixas eletrônicos, você saca o dinheiro. São áreas do banco, você abre aquela portinha. Lá na Argentina, várias pessoas dormem dentro daqueles caixas. Isso no Brasil é inimaginável. Que as pessoas possam ficar ali, né? Nossa, nunca, ninguém sonha com um negócio desse. E eu percebi, assim, várias caixas, assim, primeiro que funcionam à noite, né? Que já temos esse problema. Tá? Pelo menos eu não percebi violência. E as pessoas dormindo dentro do banco, dentro daquela área. Impressionante isso. Achei muito civilizatório. Se quiser. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Walter, sou professor da casa também. Minha pergunta é para o professor Rafael, justamente sobre essa questão de uma cidade inclusiva. Né? A gente tem também aqui na nossa região experiências de loteamentos, às vezes são construídos e pensados justamente para não incluir longe do centro, né? Tornando assim uma região periférica e destinado, às vezes, a justamente casas populares, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão econômica sobre o centro. Né? O governo tem, talvez, um dos preços mais elevados em imóveis aqui da região. Até Cascavel, a gente consegue encontrar imóveis mais baratos em regiões mais centrais, que é Toledo, às vezes, na região mais periférica. Né? Então, a questão é como conciliar esse interesse econômico, né, que é muito forte, inclusive na própria política. Né? A gente tem exemplos de pessoas que se notabilizaram na política e que são, né, ligadas ao setor imobiliário, grande poder econômico, né? E às vezes, então, vou convencer essas pessoas a fazer legislação que vai afetar o próprio interesse. Então, como a gente concilia a ordem constitucional da função da propriedade com a livre iniciativa, com a valorização, obviamente, da propriedade, do interesse econômico, né? Por mais que a legislação e a Constituição ela estipule isso, determina isso, como fazer isso na prática, e ao mesmo tempo atender esses vários setores. Na teoria, a gente consegue entender a lógica, mas como pôr isso na prática e como conciliar esse interesse econômico, por exemplo, na nossa cidade, né, como essa cidade inclusiva.
Então, essa sua pergunta específica, quer que eu aplaudir? Professor, essa sua pergunta é específica mesmo, assim. Vou primeiro pontuar, existe um instrumento, né, na legislação tanto federal, e daí os planos diretores e o marco de zoneamento da cidade pode prever, que são as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Você pode marcar partes do território e naquele local vai ser destinado a determinado tipo de habitação para uma determinada população, né? Só que essa discussão sobre o território do município, a nossa Constituição, ela, né, os administrativistas chamam, é uma Constituição municipalista. Ela deu ao município o poder de legislar sobre o seu território, que é o correto, né? Então, a discussão sobre o território da cidade se dá no âmbito da legislação municipal. Vai ser lá no plano diretor e no macro zoneamento da cidade, que é onde você pode marcar esses lugares. Nós estamos agora no processo de 10 anos do plano diretor de Maringá, que nós vamos começar as discussões. Tem uma minuta, porque Maringá criou um instituto de planejamento, né? Não contratou empresas privadas que faz aquele Ctrl-C, Ctrl-V do plano diretor, contratou, usou a própria estrutura da prefeitura, o Instituto de Planejamento foi criado na prefeitura, com arquitetos, né? E engenheiros e outros pesquisadores, e eles fizeram uma minuta do plano. Foi discutido, várias audiências públicas, e a minuta está pronta. Agora, na fase da discussão da minuta, eles vão realizar 7 reuniões de discussão. Nós vamos participar dessas discussões. Já juntamos uma equipe lá da UEM, estamos lendo o plano, já estamos identificando algumas coisas. Depois dessas 7 reuniões de discussão da minuta, que eles podem acatar ou não, vai ser feita a eleição dos delegados para a conferência. Nós estamos tentando colocar pelo menos 2 da UEM como delegados, porque já tem da sociedade civil, mas olha um detalhe interessante. Aonde vai ser discutido o plano diretor de Maringá? Nasce a Associação de Comércio de Maringá. Então você começa por aí. E depois que a gente discute, debate, tudo, aí vai para a Câmara dos Vereadores e às vezes muda tudo. Quem fez o plano diretor de São Paulo, o primeiro plano diretor de São Paulo, que é um arquiteto, o Bonduque, ele é professor da USP, da FAUSP, ele fez o plano diretor de São Paulo, e ele fala disso. Ele tem um livro que é Prêmio Jabuti, que é a História da Habitação no Brasil. É uma baita uma experiência. Ele falou assim, eu fiz um plano, chegou na Câmara, mudou tudo. Sai outra coisa. Então, essa é a guerra mesmo. Entre a cidade, é um palco de guerra. Então, você vai ter que ter ali um enfrentamento. E o mercado, ele tem muita força, né? Poder, tem vereadores, né? E você tem também o pessoal da oposição. E é sempre um palco, mas é assim que a gente conquista as coisas. Vai na briga ali, na batalha mesmo, e vai conquistando algumas coisas para tornar a cidade mais inclusiva, que é mais interessante, que é economicamente mais interessante, que é mais barato para o município também, né? Administrar uma cidade. Tem um outro livro que chama A Guerra dos Lugares, se você gosta dessa temática, que é da Raquel Olvi. Ela foi relatora da moradia da ONU, e ela fala sobre a colonização financeira da terra, né? Porque depois, quando estourou aquela bolha das hipotecas nos Estados Unidos, né? Que deixou muito claro que a moradia se tornou uma commodity e está sendo explorada economicamente. Então, ela fala da colonização financeira da terra. E a gente está vivendo isso. E o nome do livro dela é A Guerra dos Lugares. Nós estamos nesse palco de guerra. Mas o professor Damiano colocou a questão. O plano diretor, ele tem várias etapas, que começa desde o diagnóstico até as conferências, audiências públicas, e ele é debatido toda vez. E quando você vai, às vezes, na Câmara fazer um debate,
né, sobre alguma coisa que vai ser votada na legislação, às vezes está vazio, não tem ninguém. E às vezes você não consegue sentar porque a claque de alguém foi lá. Você não consegue falar na audiência, isso eu já vi acontecer também. E você chegar, a gente chegar na universidade e não tem onde sentar. Eu falo, onde são essas pessoas? E você não consegue falar no microfone. E era vaiado. Aí é um enfrentamento, né? E era vaiado 10 vezes pelo pessoal do movimento popular. Então vamos embora mesmo. O que eu estou fazendo aqui? É porque a gente não sabe, né, realmente, o que é melhor explicar. Não sei se quer falar? Não, tranquilo. Mas é isso. Professor, durante suas reflexões, principalmente no âmbito de proteção do COA, está acontecendo lá em El Salvador, pegando o gancho de direitos sem fronteiras, limitando um pouco minha pergunta, como que o direito das cidades entende a reflexão, pegando o gancho da discussão também, da participação popular, porque acredito eu que dessas medidas públicas, a definição da participação popular é muito grande. Como o direito da cidade explica como a sociedade interna da cidade recebe tudo isso, as reflexões que caem sobre a população da cidade interna, né, dessas medidas públicas, usando como exemplo a cidade de El Salvador. Eu não conheço muito bem a situação que você está colocando de El Salvador, mas especificamente sobre o direito da cidade, tem um capítulo, um dos princípios é a gestão democrática das cidades. Esse é um princípio. E tem um capítulo específico sobre os instrumentos de gestão democrática das cidades, né? Que é os plebiscitos, referendos, as audiências públicas, e os projetos de lei de iniciativa popular. Certo? Então, toda a legislação é amplamente debatida. Mas eu vou citar mais uma coisa. Eu não quero tirar assim, a esperança de vocês, ainda mais São Jorge. Mas tem uma pesquisadora, ela é arquiteta. Ai, fugiu o nome dela agora. Ela fala o seguinte: nunca participamos tanto e decidimos tão pouco. Né? Os instrumentos de participação popular são bastante presentes e efetivos, mas na hora das decisões, elas acabam sendo assim, captadas por alguns setores. Mas a participação, ela está presente, sabe? Nem que seja pro forma, feitas audiências públicas, às vezes passa um carro de som convocando. Não sei se vocês já foram na Câmara dos Vereadores, já assistiram audiências públicas, já falaram audiências públicas. É bem interessante. Eu acho que todo estudante de direito não pode passar sem ter essa experiência. De lá, pegar o microfone, falar na cara dos vereadores mesmo, né? Usar ali a sua voz, o que faz, dá um jeito. Bom, agradecemos mais uma vez, portanto, professor Damian, Manuele, professora Juliana, professor Rafael, pelas colocações, pela participação, pela contribuição ao desenvolvimento e à abertura em grande estilo do nosso seminário. Caminhando para o fim, então, faço convite para todos e todas amanhã, a partir das 8h10, né, o check-in, portanto, às 8 da manhã. A gente, na sequência, o nosso segundo dia, com o professor Matheus, com o Anderson Sabadinho e a Bruna Necelo, no primeiro horário, tá? Às 8h10 da manhã. Às 2h começam os grupos de trabalho, tá? Então, o GT1, Sociedade, Minorias e Exclusão Social, o GT2, Famílias, Personalidade e Identidade, e o GT3, Direito e América Latina, tá? Esses grupos serão aqui no primeiro andar, nas salas 10 e 11, ok? Muito obrigado a todas e a todos. Lá fora tem um copo esperando a gente. Bom, um abraço. Se for na frente.